amigo, tira uma cartinha pra mim? Tarotcast por Tarotmancer. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Juliano Ferrari do Tarotmancer e esse é o Tira uma Cartinha Pra Mim. Eu não sou a carta de tarô que veio faltando no deck que você comprou lá da China e nem o seu baralho cigano pink cintilante da Barbie. Muito menos o Walter Mercado dos Millennials. Mas, se você quiser se jogar nesta jornada dos mistérios da cartomancia, dos oráculos, das runas, da magia, um pouquinho de astrologia e vários outros assuntos que o jovem místico, holístico e esotérico adora, mas sempre com umas 2 ou 3 gotinhas ali de sarcasmo dentro do caldeirão e sem ser aquele consulente que fica pingando de caixinha em caixinha naquelas tiragens de tarô dos nossos amigos no Instagram, esse Tarotcast é pra você. Este é o segundo episódio de uma série especial sobre hermetismo, conforme descritos e comentados na obra O Kybalion, que por sua vez toma por base os escritos de Hermes Trismegisto. Eu espero que vocês tenham aprendido a falar Trismegisto no primeiro episódio da série, hein? Do Corpus Hermeticum e da Tábua Esmeralda. O que é super importante a gente pontuar aqui é que o Kybalion, apesar de ter sua autoria atribuída ao codinome de Os Três Iniciados, a sua origem é anônima, o que de forma alguma desmerece sua importância e ressonância. Segundo artigo escrito por Frater Goya na página do Círculo Iniciático de Hermes, existem indícios de que o livro esteja ligado ao movimento Novo Pensamento, que surgiu lá nos Estados Unidos no final do século XIX. Esse movimento ele era formado por religiosos, por filósofos e diversos autores e pessoas que compartilhavam crenças e estudos metafísicos associados a temas diversos, como por exemplo, o pensamento positivista, poder pessoal e força vital. Portanto, a obra reflete bastante o contexto, né? O pensamento positivista do período, com foco no mental e na razão como a essência de tudo, influenciado inclusive pela filosofia do Übermensch, o super-homem ou o além-homem do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Isso acabaria sendo um problema sob o ponto de vista mágico, quando você começa a acreditar que todo o processo de desenvolvimento pode ser racionalizado. Mas isso é assunto para um outro episódio, para um outro podcast, como não é nosso foco agora e quem sabe não fica para um próximo, né? Mas é sempre muito importante a gente contextualizar uma obra ao comentá-la. E talvez tenha faltado eu falar sobre isso um pouquinho lá no primeiro capítulo desta série sobre hermetismo. Então, sorry guys. Anyway, o Kybalion é provavelmente um dos livros mais populares entre os esotéricos e ocultistas, por conter os 7 princípios herméticos e transmitir mensagens enriquecedoras que nos conduzem à reflexão, independente de qualquer tipo de iniciação, crença religiosa ou filosofia pessoal. É uma obra que é capaz de iluminar a vida de quem a lê com atenção e com constância, mas em doses homeopáticas, porque é sempre possível aprender alguma coisa a mais com seu rico e profundo conteúdo. Segundo o próprio Kybalion, os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. Agora, vamos relembrar comigo aqui os 7 princípios? Vamos lá. O primeiro é o princípio do mentalismo. O segundo é o princípio da correspondência. O terceiro, o princípio da vibração. O quarto, o princípio da polaridade. O quinto, o princípio do ritmo. O sexto, o princípio de causa e efeito. E o sétimo, por último e jamais será o menos importante, o princípio de gênero.
No primeiro capítulo da nossa aventura hermética, nós falamos sobre o universo mental, as portas do templo psíquico e mental do conhecimento. E nossa segunda parada nessa aventura hermética é pelo princípio da correspondência. E este diz assim: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Muito bem, esse segundo princípio ele é visto em inúmeras tradições. Implica então na máxima de que há uma harmonia, uma afinidade e uma correspondência entre os diferentes planos da manifestação da vida e da existência. E aqui, gente, por correspondência, vamos chegar num acordo que é por semelhança, por equivalência, por analogia e não por ser idêntico, ok? Então, tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam por correspondência a cada unidade ou combinações de unidades de atividade, conforme manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. É aquilo que Platão falava, gente. O homem é um microcosmos inserido no macrocosmos. O que somos, refletindo no universo, ao mesmo tempo em que o universo se reflete em nós. Ao compreender esse princípio, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, não seria impossível compreender. Ele meio que joga a luz e dá ao homem meios de resolver vários paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio de correspondência como um dos mais importantes instrumentos mentais para ajudar a desnudar o véu de Ísis e de relance entrever o seu divino rosto. Traduzindo, é sobre ver além dos obstáculos do desconhecido. É tipo os princípios de geometria, trigonometria, permitindo que alguém sentado lá no seu observatório consiga medir as distâncias e os movimentos das estrelas distantes, fazendo com que ele avance de forma racional por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido, entenderam? Quando observamos determinadas leis na natureza, seu funcionamento e extraímos o verdadeiro sentido delas ali, conseguimos aplicar isso em vários outros planos e elas vão funcionar também. A própria natureza do átomo, ela veio dessa correspondência, composto de uma grande parte por espaços vazios, com elétrons de carga negativa girando em torno de um núcleo com carga positiva. Isso não te lembra, assim, mais ou menos a dinâmica planetária do nosso universo? Com o Sol ao centro e os planetas girando em torno do Sol? O curso dos rios, das correntezas, que servem também de analogia para a corrente sanguínea do nosso corpo. As filosofias do sagrado feminino, ou não sei se vocês já ouviram falar no Diário Vermelho, que trazem a compreensão de cada fase do ciclo feminino, como a menstruação ou período fértil, e as alterações nas decisões, nos sentimentos, na disposição, na maneira de pensar e nas escolhas de cada uma das mulheres, e o método de atrelar isso aos ciclos lunares. Da mesma forma, a Lua em suas fases, em seus movimentos e posições, que através da sua força gravitacional e ou luminosidade, também influi sobre as marés, a agricultura e a vida animal. Não é à toa que o arcano de número 18, a Lua, do tarô, é uma das cartas que vai falar dos mistérios femininos, que representa o grande útero universal e nos lembra de uma mensagem muito bonita, de que toda mulher é uma deusa. Dentro de toda mulher existe essa centelha poderosa de criação. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim, como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. É o que ele acabou denominando como organismo social. Conseguem enxergar também aí como funciona esse princípio da correspondência? Querem mais um pouquinho? Então vem comigo.
No cristianismo, lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro sagrado da Bíblia, no capítulo 1, versículo 17 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O nome de Deus, no hebraico, o tetragrama Yod, He, Vav, He, se você coloca essas 4 letras hebraicas na vertical, você vai ver que eles representam cabeça, tronco e membros. Explicando aqui fica meio difícil de visualizar, afinal de contas vocês estão apenas me ouvindo e eu não tenho aqui um slide de um PowerPoint para mostrar para vocês. Mas depois vocês dão uma pesquisadinha, vocês vão ver que essas 4 letras elas acabam formando um desenho que se assemelha muito a um corpo humano. Ou seja, o homem é o nome de Deus projetado no espaço-tempo. No espiritismo kardecista, aquilo que encontramos nos planos celestiais corresponde ao que vivemos e fazemos no plano terrestre. E aí vem todo aquele conceito de karma e de vidas passadas. É tipo, lembra da terceira lei de Newton? Se você não fugiu das aulas de física lá no ensino médio, é aquela que fala assim: toda ação tem uma reação. E é uma lei da física que a gente consegue aplicar no plano psicológico, emocional ou no plano espiritual também. Nesse período, infinito de quarentena, o que eu mais vi foram os meus amigos virarem o quê? Pai de planta e transformarem seus apartamentos em mini selvas aqui no meio do concreto de São Paulo. É a famosa gay botânica da quarentena, sabe? Então eu vou dar um exemplo mais prático aqui, que eu costumo usar com inclusive uma certa frequência. E eu falei sobre ele no episódio passado, quando eu cito o arcano de número 8 de discos no tarô de Thoth, que é um tarô de Aleister Crowley e Lady Frida Harris. No livro The Book of Thoth, Crowley descreve essa carta, esse arcano, 8 de pentáculos, 8 de discos ou 8 de ouros, como você preferir, como a carta do agricultor. Beleza, então você aqui, segue comigo. Imagina que estou eu aqui, decidi plantar tomatinho cereja na minha varanda. Eu vou pegar o quê? Semente de tomatinho cereja. Vou preparar uma terrinha lá, vou adubar, vou plantar, vou cuidar, regar, escolher um lugar, propício que eu sei que vai germinar e confiar muito na natureza para que essa semente vingue, E eu sei que depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Eu vou colher o quê? Tomatinho cereja. Não vou colher morango. Por quê? Porque é assim que funciona na natureza. Quem planta tomate, colhe tomate. Mas se eu quiser colher morango, eu preciso plantar morango, certo? Beleza. Da mesma forma, somos nós na vida, com as nossas escolhas, as nossas responsabilidades e onde investimos nosso talento, nosso tempo, nossa energia e nossos desejos. Não adianta, eu ler um livrinho de tarô que eu comprei ali na banca de jornal, ou um PDFzinho que eu roubei da internet, que eu baixei ali da internet, ou assistir uma aula de arcanos maiores de 1h30 no YouTube, arrasadora, e depois já criar uma conta no Instagram e falar que eu sou o quê? Taromancer, taroterapeuta. Consegue distinguir? Pois é, lei da semeadura na terra, na agricultura, aplicada à vida real e regada com uma boa dose de quê? De bom senso, meus amores? Porque não adianta, se você quer colher, você tem que plantar, mas você tem que saber muito bem aquilo que você quer colher para saber plantar as sementes certas. E aí, podemos aqui trazer um pouco mais desse princípio de correspondência, nos lembrando da famosa máxima do Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Que foi difundida por Sócrates e circula até hoje pelo Ocidente. Isso é princípio de correspondência também. Tudo está, sem dúvida, sob o domínio da lei do todo. E se você agora está se perguntando sobre o que seria esse todo, se seria o universo ou se esse todo seria o nada, e tá virando uma confusão na sua cabeça, você tá a própria Nazaré naquele meme, fazendo os cálculos, só passando Bhaskara aí na sua cabeça, eu recomendo você ouvir no episódio de número 2 do Tira uma Cartinha Pra Mim, que eu comento brevemente
exatamente sobre no episódio do princípio do mentalismo. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Isso vai nos reforçar que todos os 7 princípios herméticos que relembramos lá no começo desse episódio estão em pleno vapor, atuando em todos e nos diversos planos: físico, mental e espiritual, e em todas essas suas subdivisões. No princípio mental, todos são mantidos na mente do todo. O princípio de correspondência, ele se manifesta em tudo que há semelhança, harmonia e afinidade nos diversos planos. Já no princípio de vibração, as diferenças mesmas que contribuem para a criação dos planos procedem da vibração. No princípio de polaridade, vemos os extremos, aparentemente opostos e contraditórios, se manifestar em todos os planos. No princípio do ritmo, todos os movimentos têm seu fluxo e refluxo, ponto máximo e mínimo. No princípio de causa e efeito, como disse citando Newton, em todos os planos, todo efeito tem sua causa e sua causa tem seu efeito. É a ação e reação. E por fim, no princípio de gênero, a energia geradora, criadora, sempre vai se manifestar e operar pela linha dos aspectos masculinos e femininos. E isso não tem nada a ver com sexualidade e identidade de gênero, ok? Mas a gente vai explorar um pouquinho melhor sobre esse princípio lá no último episódio desta série sobre hermetismo, então fique ligado. Bem, por fim, meus deuses e deusas, eu vou reforçar isso ao final de cada princípio hermético comentado da série, pois é de grande importância essa consideração. Conhecimento gera compromisso, senão isso é pura vaidade, hein? E aí o Kybalion, ele encerra com um conselho, que soa mais como uma advertência de Hermes Trismegisto. Vamos lá, abre aspas. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Só acessaremos a sabedoria do todo quando nos integrarmos a ele. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Fecha aspas. É isso, Tarot Lovers. Parafraseando Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu esse segundo episódio da série sobre hermetismo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode me mandar DM, pode me mandar mensagem, que eu vou ter um prazer imenso em responder e a gente conseguir dialogar um pouco mais sobre isso. Não se esqueçam de compartilhar com as amigas, hein? Me seguir lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, @Taromancer, e agendar sua leitura de tarô ou runas personalizada. Grazie mille, até o mês que vem. Um beijo! Amor é a lei, amor sob vontade. Tchau! Este podcast foi editado por Nothing Matters Produções.